Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Meu Deus, meu Senhor, meu Criador, muito obrigado por essa manhã de domingo tão maravilhosa, abençoada. Estamos aqui diante do altar da Tua graça para receber o pão nosso de cada dia, que é essa palavra maravilhosa, a palavra da Tua graça, que tem nos ensinado, Senhor, e tem nos dado a compreensão do mundo espiritual, do mundo invisível, acerca dos nossos conservos, os anjos. E eu creio, Senhor, que há uma potência angelical, Senhor, uma proteção angelical ao nosso favor, amando de Ti, meu Criador, ao nosso favor, em o nome do Senhor Jesus. E eu te dou graças por esse tema abençoado, que nos traz muita alegria, muito ânimo e muita provisão para todas as áreas da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Declaro todos com a mente de Cristo ativada para a glória de hoje. E todos digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Graças a Deus. A proteção angelical, terceira parte. Anote aí, você que me acompanha aí do outro lado, seja muito bem-vindo a essa ministração abençoada. A proteção angelical, parte 3. E a cada parte, Deus tem nos revelado coisas que até então a gente não sabia. É um tema que edifica muito. Meu Deus do céu, como edifica! Os anjos são servos de Deus, que nos ajudam amando desse Deus. Eles foram criados por Deus para nos ajudar, para nos servir aqui sobre a terra, amando das ordens do nosso Criador. E a nossa posição não é para falar com os anjos, e nem tampouco acender uma vela de 7 dias para o anjo da guarda fazer algo por você, porque há pessoas que acende uma vela de 7 dias para o anjo da guarda e pede: anjo da guarda, faz isso por mim, faz isso pelo meu filho, abre uma porta de emprego. A nossa posição não é essa, como muitos irmãos fazem lá fora. Ela fala com o anjo. Não, a nossa posição é falar com Deus, é orar a Deus, para que esse Deus execute as suas ordens, libere a ministração dos anjos ao nosso favor, como bem descreve o Salmo 103, a partir do verso 19 ao verso 20. Coloca aqui no telão para a gente remir o tempo. Olha só, meus irmãos, está aqui, ó, Salmo 103, a partir do verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Quem é que domina sobre tudo? O nosso Deus, o nosso Criador. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas o quê? Ordens, e lhes obedeceis o quê? A palavra. Os anjos, eles são muito fiéis às ordens de quem? De Deus. Muito fiéis às ordens de Deus. E isso a gente vê muito claramente lá em Êxodo, capítulo 23, verso 20. Abra a sua Bíblia em Êxodo, a partir do capítulo 23, verso 20. É muito lindo a gente ver a palavra de Deus confirmando aquilo que o anjo da igreja, o anjo vestido de carne, diz para você. Que os anjos, eles são muito obedientes às ordens de Deus. Então a nossa oração, como nós estamos aprendendo, desde a parte 1,
ela precisa da aprovação de Deus. Ela vai até o Senhor, nosso Criador, com a aprovação do nosso Criador, os anjos recebem a ordem de estar ministrando ao nosso favor. Tem até uma narrativa que mais adiante a gente vai ler, que o anjo diz: olha, por conta da sua humildade, por conta da sua oração feita a Deus, foi-me dada a ordem e aqui estou para lhe servir. Então, a sua oração, ela precisa representar Deus. Não pode ser algo com sentimento de ódio, de raiva, desejo de vingança. O seu coração não pode estar amargurado, isso é muito importante. E com a aprovação de Deus, Ele libera essa visita angelical ao nosso favor. Daqui a pouco a gente vai chegar a esse ponto. E assim diz o livro do Êxodo, capítulo 23, verso 20. Eis que envio, quem é que envia? Deus, um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Aqui é Deus colocando a ministração dos seus anjos em favor de Moisés e o povo que estava com ele. Diga: eu recebo que eu também tenho esse benefício em minha vida. Pastor, por que adiante? Por que essa palavra adiante? Para tomar conta de nós. Amém? Porque espiritualmente os anjos, eles sabem o que está lá na frente, menos você. Eles sabem o que vai acontecer lá na frente. E é interessante isso. Sempre Deus faz menção com esse termo: eu vou colocar anjo adiante de vós, adiante de você. Porque espiritualmente eles sabem o que está lá na frente. E a missão deles é proteger-nos. São eles que lutam por nós, segundo as ordens de Deus. Anjos, façam isso, façam aquilo, guarde, ministra agora saúde nessa dor que esse meu filho está sentindo. E é assim que a gente vai recebendo a atuação e a visita dos anjos em nossa vida aqui sobre a terra, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ao verso 21 do mesmo capítulo do Êxodo 23. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o quê? O meu nome, ou seja, a minha palavra. E é como eu falei agora no princípio, os anjos são muito fiéis às ordens de Deus, porque no anjo estava as ordens de Deus, a sua palavra. O anjo é um mensageiro de Deus. Então Deus estava falando: olha, Moisés, não se rebelem, porque nele está a minha palavra, nele está as minhas ordens. E eles só vão atuar na vida sua e dos demais havendo obediência em vocês. Então isso é muito importante. Obediência. Se você se rebela, se você murmura, você está murmurando contra Deus. Hoje Deus tem uma palavra para você. E qual é a palavra, qual é o pacto que Deus tem hoje para nós? A graça. Eles tinham lá a lei, então eles não poderiam se rebelar diante daquilo. Nós também não podemos ser rebeldes diante do ensino da graça de Deus. Hoje nós temos a graça de Deus, então nós não podemos ir contra isso, contra a graça de Deus. Não dê as costas e nem faça isso porque alguém quer. Não retroceda do Evangelho porque alguém quer. Seja essa pessoa quem for, isso é muito importante. Não faça isso. Siga fiel e confesse. Tenha vida com o Evangelho. É muito importante você ter vida com o Evangelho. Quem aqui quer ser confessado diante dos anjos de Deus? Diga amém. Amém. Então é importante que você confesse o Evangelho, para que você seja confessado diante dos anjos de Deus. E isso é bíblico. Não sai da leitura que nós estamos aqui.
Vamos a Lucas, capítulo 12, para confirmar isso. Mantenha a sua mão aqui, no Êxodo, marcadinho, e vamos a Lucas. Eu vou marcar aqui também, a minha página. E vamos a Lucas, para confirmar isso que eu estou dizendo. Que você deve ter vida com a palavra da graça de Deus. Olha só. Lucas, livro histórico, capítulo 12, a partir do verso 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de quem? De Deus. Então é muito importante que você confesse o conhecimento, o pacto, a palavra que você está recebendo. Amém? Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Eu quero ser confessado diante dos anjos de Deus. E você? Amém. Então é importante que você assuma a sua vida na palavra. Você tenha vida com a palavra, sabe? Então há uma responsabilidade, há um compromisso que devemos ter com a palavra. É necessário esse compromisso. Não é só lembrar de Deus quando a gente vem na Bíblia e depois fecha a Bíblia e esquece. Nós temos que ter vida com a palavra. Nós temos que ter uma confissão lá fora. Nós temos que ter um viver diário. Havendo isso, você será confessado diante dos anjos de Deus. Eu quero, mas é necessário que haja essa responsabilidade, esse compromisso. Essa é uma leitura muito importante para você que acha que não tem valor a declaração, a oração diante de Deus. Veja o quanto é importante a vida prática da oração. E prosseguindo com a nossa leitura aqui em Êxodo 23, uma vez mais o verso 22. Verso 21. Guarda-te diante dele, se referindo ao anjo, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome, ou seja, a minha palavra, a minha ordem. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que ele disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus o quê? Adversários. Esse sim depende de quem? De você, depende de nós, de ter uma atitude diante da palavra de Deus, como por exemplo, reconhecer que você precisa dele, amém? Eu preciso de Deus, e você? Também, esse reconhecimento é muito importante. O que é ouvir a voz de Deus? É não endurecer o coração. Tem pessoas que agem de um jeito como se não precisasse de Deus amanhã. É uma frieza, sabe? Que a gente se põe até a pensar. São pessoas que estão cheias de problemas na vida, em casa, no trabalho, que estão sofrendo na vida amorosa. São pessoas que estão sem saúde até para trabalhar, passando por perseguição, e que não reconhece, e que não reverencia, não tem um relacionamento, um contato com as coisas de Deus. Fala, ó meu Deus, me ajuda, porque eu preciso, mas não quer saber, de ouvir o que esse Deus ensina, o que Ele tem para falar para essa pessoa. Infelizmente. E é necessário um relacionamento com o Deus da Bíblia, para você receber a atuação de anjos na sua vida. Amém? E por fim, o verso diz que você não tem que guerrear contra ninguém. Você não precisa brigar, você não precisa ficar xingando ninguém, porque se você tem um relacionamento com Deus, esse Deus vai em sua defesa. Amém? É só entregar tudo em oração, nas mãos desse Deus, e Ele vai resolver o que tem que ser resolvido. Isso é muito importante. Alguém que se levantou contra você no trabalho, ou na família, ou uma enfermidade, enfim, seja qual for a situação,
você tem confiança em Deus. Você tem que ser um cristão em graça. Eu estou dando ouvidos a Deus. Eu estou na graça, eu não estou debaixo da maldição. Ele é o meu Deus, eu reconheço Ele como meu Criador, como meu Salvador. Eu me apoio nele, não é em homens, porque a glória do homem é como a flor da erva, seca e cai. Uma hora você está vendo, outra hora você não vê mais. A glória do homem é assim. Então é muito importante você se apoiar sempre em Deus. Você se apoiando nele, você vai estar sempre seguro. Agora no homem não. A Bíblia diz que está de pé e amanhã ou depois pode cair. E isso você pode conferir em casa. Como por exemplo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 24 e verso 25. Eu estou até aqui com a Bíblia aberta, posso ler para você, não tem problema. Olha só. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai o quê? A sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, a glória de Deus não perece o quê? Nunca. Já a glória do homem, ela acaba um dia, mas a de Deus nunca. É por isso que você deve se apoiar sempre na palavra de Deus e você vai estar sempre conduzido em triunfo. E Paulo diz, anote também, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 4 e verso 5, ele diz da seguinte maneira: eu não prego para vocês se apoiarem na sabedoria do homem, eu prego a sabedoria de Deus, para que vocês, igreja, se apoiem na palavra de Deus, do Criador. Isso está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, como está aqui no telão, ó. Capítulo 2, verso 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de quem? De Deus. Então, é o mesmo que fazemos aqui. E louvado seja Deus, que você esteja sempre apoiado nas coisas de Deus. E tudo isso que nós estamos aqui aprendendo desde o princípio, desde a parte 1, desde a parte 2 até agora, é um plano traçado por Deus para que a gente viva por Ele. Amém? Amém. E nesse plano, os anjos invisíveis não têm a necessidade como eu e você, que estamos no corpo de carne. Nós precisamos sim orar, pedir, porque nós temos muitas necessidades para viver aqui sobre a terra. A glória dos anjos é outra, bem diferente da nossa. E isso está descrito lá em Neemias, capítulo 9, a partir do verso 6. Abra a sua Bíblia em Neemias 9, 6. Já os anjos invisíveis, a glória deles é essa aqui, ó, 9, 6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Amém? Te adora. Essa é a glória dos anjos invisíveis. Os anjos de Deus, os seres celestiais, os nossos conservos, essa é a glória deles, totalmente diferente da nossa. Uma outra evidência que confirma também isso está em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. A glória dos anjos invisíveis é servir a Deus com o seu louvor, com a sua adoração.
Eles não precisam estar pedindo livramento de perseguição. Eles não precisam estar pedindo para Deus abrir uma porta de trabalho. Eles não precisam estar pedindo para Deus: Senhor, tira essa dor que eu estou sentindo. Meu Deus, me ajuda nesse momento difícil financeiro. Eles não precisam de nada disso. A glória deles é louvar, é adorar a Deus. E isso estamos aprendendo aqui com a Bíblia. E assim diz Lucas 2:8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Veja que tem anjos, como nós aprendemos na parte 2, mensageiros de boas notícias. E eu recebo Deus dando ordens a anjos para ministrar boas notícias ao nosso favor. Recebo ministração de anjos trazendo boas notícias, em nome de Jesus. Verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia, o quê? Celestial, louvando a quem? A Deus, e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Diga graças a Deus. Então veio o anjo, trouxe boas notícias, e depois veio uma grande nuvem de anjos, outros milhares. E qual era a glória desses anjos? Deus, ajuda a gente, está difícil a caminhada, está complicado voltar para o céu paraíso. Não, a glória deles é adorar a Deus, louvar a Deus. Amém, meus irmãos? Que coisa linda é a palavra de Deus. Agora, somos nós que temos que orar e pedir as coisas. Somos nós que precisamos confirmar nossa fé. Amém? E um exemplo disso, eu separei aqui alguns, e vamos ao primeiro. Lucas 1,13. Nós sim é que precisamos confessar nossa fé. Lucas 1,13. E assim diz o livro histórico de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. Somos nós que temos que confessar nossa fé, e que estamos aqui sobre a terra precisando de alguma coisa. Para você receber a visita dos anjos, a atuação deles na sua vida, você precisa falar com Deus. Não pode ser uma fé silenciosa, não pode ser uma coisa parada. Você precisa, abençoado, na dor, na necessidade que o seu corpo tem de saúde. Meu Deus, eu recebo os teus anjos ministrando saúde em minha vida. Na necessidade que tem a tua vida financeira, dentro da sua casa, no seu trabalho. Meu Deus, eu recebo a ministração dos teus anjos aqui no meu emprego, Senhor, diante disso e daquilo. É necessário que você confesse, que você fale com Deus naquilo que você precisa. Isso é muito importante. Você sim, anjo vestido de corpo de carne, tem que orar, tem que pedir. E está bem claro isso aqui para nós. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, que veio a ser o João Batista. Agora,
vamos a uma outra evidência que mostra o serviço também dos anjos, em Juízes, capítulo 13, verso 8. Juízes 13, 8. Esse capítulo 13 conta acerca do nascimento de Sansão. Você já deve conhecer a história, então não preciso ler. A mulher de Manoá era uma mulher estéril, e o anjo veio ao encontro dela, amando de Deus, e falou: olha, você dará luz a um filho. Veio a ser Sansão. Só que Manoá não estava presente nesse momento, e ele orou ao Senhor, pedindo instruções de como deveria criar essa criança. E veja o que diz aqui, Juízes 13, 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Verso 9. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Aí mais adiante ele vem e pede para que ele tivesse a oportunidade também de tê-lo anjo perto dele, para que ele passasse essa instrução, e isso aconteceu. Então, o que eu quero que você entenda aqui, que é o objeto do tema de hoje, essa ministração de anjo, quando a gente ora, quando a gente pede, amém? Da mesma forma também aconteceu com Daniel. No livro de Daniel, capítulo 10, a partir do verso 12. Daniel 10, 12. São palavras, e eu recebo que você está aí pensando com a mente de Cristo, são atitudes que a gente está vendo na Bíblia de homens, que nos dá inspiração a orar e a pedir também a Deus, para que você tenha essa fé, essa confiança atuando, essa fé em ação. 10, 12 de Daniel. Antes, ele vem orando, falando com Deus, e no verso 12, vem a resposta, o anjo falando para Daniel. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a meditar na palavra, e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Isso é inspiração para nós ler isso aqui. Meu Deus, se Daniel orou, eu também vou orar. É para inspirar você, abençoado, para quando você tiver uma complicação, estiver passando por uma situação muito difícil, uma adversidade, se você está debaixo da graça de Deus, em comunhão com Deus, Deus vai guerrear isso por você através de quem? Dos anjos. É muito lindo a gente ver isso aqui, meu Deus do céu, com Bíblia, de uma forma tão clara. O anjo até fala: foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, ao contrário disto, se não há palavra, se não há oração, não tem ministração de anjos. Eles estão ali, mas eles não ministram, porque você não confessa nada, você não fala com Deus. É como eu falei agora há pouco, tem pessoas que vivem no mundo como se não precisasse de Deus. Você evangeliza, você fala, mas fulano, você está com a sua vida, o seu emocional se arrastando, você está sofrendo, você não tem saúde nem para trabalhar. Olha, vamos congregar, ouve essa mensagem, tem uma vida com Deus. Não quero saber de igreja não,
às vezes fala até um palavrão, e a pessoa está sofrendo. A pessoa está sofrendo, as portas se fechando, e a pessoa está arriscada eu perder isso, está arriscada eu perder aquilo, o negócio está difícil para mim, o negócio está acontecendo, e a pessoa ela não se volta para Deus. É horrível isso. Ela não tem ministração de anjos sobre a terra. Agora você que está em comunhão com o Criador, falando, confessando o Evangelho, a palavra de Deus, você vai ter respaldo angelical. Escrito está. Elias foi um outro dentre os muitos que a Bíblia narra, conta, que também recebeu a ministração dos anjos de Deus. Elias chegou a um ponto que ele queria desistir da própria vida, desistir mesmo da vida. Ele queria morrer e ele pediu a Deus: Deus, leva a minha vida. E tudo isso por causa do volume de problemas. E às vezes existe isso, não existe? Às vezes a pessoa está cheia de problemas e acontece dela resolver alguns e depois vem outros e outros, e ela, meu Deus do céu. Tem pessoas que desejam a morte. Ah, meu Deus, eu queria sumir, sabe? Eu queria morrer. Eu conheço uma mulher, você não conhece essa mulher, é até bom dizer isso para ninguém ficar olhando para os lados. Aí, será que está do meu lado? Não, não é ninguém que está aqui. Eu conheço uma abençoada, e ela está viva até hoje. E eu já ouvi tanto essa mulher pedir a morte. Olha, eu queria tanto que Deus me matasse, eu queria tanto morrer, porque é esse problema, é aquele, é vocês para dar de comida, para criar, e é isso, é aquilo. Eu queria tanto que Deus desse um fim na minha vida. E Deus não deu. Ele fez ao contrário. Ele enviou um anjo para ir ministrando e suprindo e tirando as adversidades que estavam no caminho. E essa pessoa está viva até hoje, essa mulher. E o mesmo aconteceu com Elias. Ele pediu para morrer, aí Deus falou: não, eu vou te mandar um anjo. Vou te mandar um anjo. E ele estava numa depressão tão profunda que ele só queria dormir. Tem pessoas que, quando ela está depressiva, eu quero dormir para esquecer. Eu quero dormir para esquecer o que eu estou passando, enfrentando. E quando ela acorda, volta tudo de novo. Não resolve nada. Ah, eu vou dormir que eu estou com a cabeça cheia. Para eu esquecer. Mas não esquece. As coisas têm que ser enfrentadas para vencer. Amém. E Elias estava nessa situação, devido à perseguição. Tinha uma mulher que queria matar ele, a Jezabel. Olha, eu vou matar você, hein? Ele falou: meu Deus do céu, mais um problema. Eu resolvo um, vem outro. E ele, nesse episódio, pediu a Deus a morte. Aí Deus falou: não. E quando ele estava dormindo, foi um anjo e fez: tec, tec, acorda. Eu trouxe pão e água para você, come. Não. Eu estou de um jeito aqui, não, se alimenta. Deus tem planos contigo e a caminhada é longa, e ele falou que tu não vai morrer não. Ele me mandou aqui para outra coisa, não foi para te matar não. Nem, ó, mas eu quero morrer. Ele falou: mas tu não vai morrer não. Não vai, não. Você vai ficar querendo morrer. Eu não sei se você conhece pessoas assim que pedem para morrer. Ah, eu queria tanto que Deus desse um fim na minha vida, e a pessoa não morre. Aí não morre de jeito maneira, porque não é para ser. Vamos dar um pulinho lá e vamos ao miolo. Vamos ao primeiro livro dos Reis. Olha só, é o capítulo 19, né? Tudo começa a partir do verso 1. Vamos aqui rapidinho. E assim diz, ó, vamos pegar aqui o verso 3. Depois que a Jezabel mandou o mensageiro e falou: olha, eu vou te matar, Elias. Aí o verso 3 diz o seguinte: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o servo que andava com ele. Rapaz, procura um lugar aí para se esconder, que eu vou também para outro lugar.
Pega teu caminho aí, segue tua vida. Dá linha na pipa aí. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou. Ele disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? A dormir. O homem estava triste por demais. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo que longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Então veja, a ministração de anjo também na vida de quem? De Elias. Que coisa maravilhosa. Elias era a boca de Deus. E uma coisa importante, muitos não gostavam do que ele pregava, da sua exortação. E ele foi muito perseguido. E por conta dessa perseverança, de ser mensageiro de Deus sobre a terra, ele recebeu essa ameaça de morte. Ele era um homem muito zeloso ao ensinamento de Deus. Ele não era um pregador que iludia. Ele não era uma pessoa que massageava o ego das pessoas. Ele era um profeta que colocava as coisas às claras. É assim que Deus quer. Deus não quer idolatria. É como nós aprendemos na parte 2, isso é bom relembrar. Se você faz de uma imagem um Deus, depois essa imagem faz de você o quê? Um escravo. Se você faz de um líder religioso seu Deus, você que está me ouvindo aí do outro lado, depois esse líder religioso te faz depois um escravo. Como também se você faz de um filho o seu maior tesouro, o seu Deus, depois esse filho te faz um escravo. E tem mãe, tem pai que faz de um filho o seu Deus. Não, isso aqui é o meu maior tesouro, é a coisa mais importante da minha vida. Não existe nada na terra mais importante, é Ele. Aí depois esse filho te faz um escravo, e assim as outras coisas que eu dei como exemplo. Então, esse homem de Deus, ele exortava, e muitos não gostavam dele, como tem muita gente que não gosta da maneira que eu prego. Pessoas que estão me ouvindo agora na internet não gostam, porque eu sou uma pessoa que eu não iludo. Eu não prego aqui a palavra da graça com atrativos. Eu sou contra também uma igreja que tem caderninho de oração, e tem pessoas que estão do outro lado que não gostam. Ela gosta de estar numa igreja que prega a graça, mas que depois tem um caderninho para pôr ali o nome. Como se Deus precisasse ler para saber que é o José da Silva Barroso que está precisando de uma ajuda. Olha aqui, Senhor. Eliana Pereira da Silva, viu, Senhor? Cuidado para não ir na Eliana Costa, é a Pereira, viu? Porque senão o senhor não vai saber. Então eu estou botando o nome aqui para o senhor saber direitinho, senão o senhor vai errar. Viu? O Senhor Jesus orienta Deus aí por causa da idade. Ó, aqui é o Paulo Gustavo, não é o Paulo Andrade. Tem dois, tem o Andrade e o Gustavo. Então para o senhor, já coloquei aqui direitinho para o senhor não errar. Como se Deus precisasse dessas coisas. Meu irmão, eu não iludo, eu procuro pregar a graça de Deus às claras, sem atrativo, sem essas coisas. Assim como tiveram pessoas que não gostavam da forma do profeta Elias, porque ele era um homem que exortava mesmo, ele não passava a mão na cabeça de ninguém, como eu também não passo. Eu não fico aqui massageando o ego de ninguém. Eu aqui não sou um pastor que bajulo ninguém. Eu não fico aqui, eu não sou assim, eu não consigo.
Louvado seja. Eu sou uma pessoa que procuro pregar as claras, as coisas de Deus, a palavra como ela é. Se tem que exortar, vamos exortar. Se é para falar, vamos falar. E é do jeito que está escrito. Temos que viver, meus irmãos. Não pode ser de uma outra maneira. Então tem pessoas que procuram mudar, procuram colocar atrativos, procuram massagear o ego das pessoas, procuram iludir. E o nosso ministério não é assim. Então eu vou me deparar com pessoas que não vão gostar da forma que eu prego, porque eu não faço arrudeios. Eu sou direto no assunto. Olha, é assim. O meu Deus falou que se alguém ama mais a sua mãe, o seu pai, a sua filha, o seu filho, mais do que a ele, não é digno dele. Tem pessoas que não gostam disso. Pessoas que estão me ouvindo não gostam. Porque tem muita mãe, repito, que faz seu filho um Deus na terra. Um Deus. Está errado. A única pessoa que é para ser adorada, que deve receber reverência sobre a terra, é o nosso Criador. Ninguém mais. Ninguém mais. Então tem pessoas que não gostam, mas é assim que o meu Deus ensina. Então eu não sou assim, eu não faço arrudeio, eu vou direto ao assunto. E esse é o nosso proceder, tanto meu como do pastor Heraldo. Graças a Deus. A gente não faz arrudeio, a gente vai direto ao assunto. É assim, 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 abençoado. Eu sei que a palavra é exortativa, mas é dessa maneira. E louvado seja Deus. Amém? Agora vamos ao Salmo 91. E aqui a gente finaliza essa terceira parte. Salmo 91, a partir do verso 10. E assim diz o Salmo 91, verso 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Diga, eu recebo essa palavra. Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eu recebo essa palavra, Senhor. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Olha só. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei o quê? A salvo, porque conhece o meu nome. A gente vai voltar ali esse verso 14, porque ele é muito importante. Verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Está vendo? Que deve haver um contato, uma oração, um pedir. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora voltemos uma vez mais ao verso 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa é a oração que eu quero fazer com vocês. Senhor, meu Deus, me põe a salvo, me livra dessa situação. E você vai falar que situação é essa. Amém? Vamos estar de pé e fazer essa oração agora, em nome de Jesus. Abençoado, coloca a tua fé em ação, a tua confiança em ação. Mas fala mesmo com o teu Deus, com o teu Criador, meu Deus, me põe a salvo, me livra, me protege dessa situação, desse problema. Eu te peço em nome de Jesus. Mas faça com força, com sinceridade, com confiança, e você vai ser atendido por Deus, e Ele dará ordem aos seus anjos que ministrem a seu favor. Feche seus olhos e vamos realizar essa oração. Meu Deus, nós estamos apoiados em Ti e cremos em tudo que nos foi ensinado, em cada palavra dita nessa manhã.
e receba o Senhor nos pondo a salvo, meu Deus, nos livrando, nos protegendo, trazendo salvação nessa situação, nessa dor, nessa doença, nessa dificuldade. Põe esse teu filho a salvo, Senhor, dessa situação no trabalho. Põe esse teu servo a salvo, Senhor, dessa situação dentro da sua casa. Põe esse teu filho que ora junto comigo a salvo dessa enfermidade, dessa dor, dessa doença, saciando ele com longevidade, meu Senhor. Nós queremos e nós precisamos, meu Criador. Foi o Senhor que nos fez, é o Senhor o autor de todas as coisas da vida, do tempo, do mundo. O Senhor conhece cada parte que está no nosso corpo, porque foi o Senhor que criou tudo. O Senhor sabe o que o meu corpo está precisando, e eu recebo, Deus, a tua saúde em minha vida, o teu livramento em meus caminhos, a tua salvação em meus caminhos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Eu recebo o sobrenatural, Senhor, em minha vida, em minha saúde, em minha família. E te peço também, meu Deus, me guarda através dos teus anjos da maldade do homem, da perversidade dessa pessoa no meu trabalho, da raiva, do ódio que essa pessoa sente de mim, e eu não fiz nada a esta pessoa, mas existe na carne dessa pessoa uma inveja, um ciúme, e isso foi gerando outras coisas no ambiente de trabalho, Senhor, sem eu ter feito nada a esta pessoa, nada, e eu te peço, Senhor, me guarda, me livra da maldade desta pessoa, meu Criador, meu Senhor, meu Deus, através dos teus anjos. Eu aprendi que eu necessito orar, pedir. Já os anjos invisíveis, a glória deles é te adorar, é te servir, é estar aqui amando do Senhor, nos servindo. E eu recebo, Senhor, o serviço dos anjos em nossa vida, porque essa é a glória dos anjos, adorar a Deus e nos servir, ministrar a nosso favor boas notícias, a proteção, o livramento. Essa é a glória dos anjos invisíveis. Portanto, realize a sua oração, coloque a sua fé, meu irmão, em ação. Nós sim temos que orar, nós sim temos que pedir. Então peça, não tenha vergonha, não tenha medo, não pense que Deus está de mal com você ou magoado contigo, de forma alguma. O Deus da paz é convosco. Receba, faça a sua oração em nome de Jesus.
Recebo, meu Deus, os teus anjos abrindo portas, os teus anjos abrindo caminho para nós, que assim seja. A provisão do Senhor na tua saúde, nas tuas finanças, no teu trabalho, no teu casamento, na vida dos seus filhos, no teu familiar que talvez se encontra, meu irmão, você que me acompanha agora em um leito, em um hospital, eu recebo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Esse Deus enviando anjos para ministrar em favor dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. E assim seja. Assim cremos e assim recebemos, meu Senhor. A boa e preciosa palavra que nos foi dada, de todo o nosso coração nós cremos e vamos confessar, porque os anjos anelam ouvir. E se nós confessamos o reino de Deus, as palavras do nosso Criador, Jesus falou, você também será confessado diante dos anjos de Deus. E nós queremos, Senhor, ser confessados diante dos teus anjos, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Recebemos essa palavra. Tenham todos a melhor semana da sua vida, com serviço de anjos, em o nome de Jesus. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.